Amém. Quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Você está com a tua Bíblia aí? Abra aí com a gente. Ou então leia aqui no telão, acho que vai aparecer aqui. Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 até o 17. Diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Versículo 14. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações nesta noite. Declaramos, Pai, que precisamos te ouvir, desejamos te ouvir. Que o Senhor use a minha vida, Pai, através da tua palavra, toque cada coração aqui, cada pessoa que chegou neste lugar, está conectado a nós pela internet, que não saia daqui ao final desta reunião da mesma maneira, mas que seja abençoado e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o título dessa palavra é o seguinte: a multidão que prevalece. Porque nós vamos estudar juntos aqui e vamos ver a respeito dessas multidões que se encontram. E era um dia normal, era um dia comum no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Ele estava entrando nesta cidade chamada Naim, e esse texto ele é único na Bíblia, ele não tem nos outros evangelhos, somente aqui no Evangelho de Lucas. Lucas foi médico, muito detalhista no seu evangelho, ele relata muitas coisas numa ótica particular, que a gente muitas vezes não vê nos outros evangelhos, e então algo Deus tem a nos ensinar quando lemos esse texto, e Deus tem ensinamentos poderosos para as nossas vidas, tá bom? Então se prepara aí, porque Deus vai falar com você essa noite sobre este texto que nós lemos aqui. Repare uma coisa, a Bíblia fala que Jesus estava acompanhado, Jesus estava com os seus discípulos e junto deles uma numerosa multidão. E essa multidão estava para entrar na cidade. E uma multidão que acompanha Jesus, ela tem algumas características. É uma multidão que está ao redor de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, caminhando com Ele, vendo milagres, vendo sinais, maravilhas, vendo a diferença que Jesus estava causando, o impacto que Jesus estava causando em toda aquela região. Era uma multidão que estava em festa, era uma multidão que tinha motivos para celebrar, era uma multidão que estava cheia da presença de Deus, era uma multidão que estava crescendo em graça, em conhecimento, crescendo em aprendizado, vindo de Jesus, nos ensinos das parábolas, uma multidão que estava inclusive espalhando salvação por onde passava, uma multidão que estava trazendo o reino de Deus por onde passava, porque Jesus estava trazendo o reino de Deus por onde passava. Era uma multidão feliz porque entendia que estava perdoada. Era uma multidão que entendia que havia esperança para a sua vida em Deus. Era uma multidão que foram transformados pela presença de Jesus, pela companhia, pelo ensino de Jesus. Era uma multidão, eu posso dizer, que estavam ali vivendo o sonho de Deus para a vida deles. Eles estavam aproveitando o tempo de Jesus nessa terra. Eu gostaria muito de estar nessa multidão. Multidão especial demais.
Mas a Bíblia fala que também uma outra multidão estava saindo da cidade. E essa multidão estava ali por um motivo muito triste. Naquela época, os cemitérios da cidade ficavam do lado de fora dos portões, dos muros da cidade. E era justamente isso que aquela multidão estava fazendo. Eles estavam indo rumo ao cemitério daquela cidade, que estava do lado de fora, porque eles estavam num cortejo fúnebre para enterrar um jovem, um garoto. Essa multidão era bem diferente da primeira multidão. Essa segunda multidão, ela carregava consigo tristeza, ela carregava choro, ela carregava morte, ela carregava os seus lamentos, sentimento de término, de fim, a vida acabando, a vida escorrendo pelas mãos. Uma sensação de impotência, porque diante da morte nada se pode fazer, não há como se remediar esta situação, uma sensação de limitação. Não há o que aquela mãe pudesse fazer que conseguiria trazer seu filho de volta. Talvez sonhos frustrados, porque o natural da vida é um filho enterrar, sepultar seus pais e não o contrário. Talvez aquela mulher tivesse sonhos, e com certeza tinha, para o seu filho, desejos, esperança, mas tudo aquilo se dissolve naquele momento. Um ambiente de desesperança, um ambiente de silêncio. E essas duas multidões se encontram na porta da cidade de Naim. A Bíblia faz questão de dizer o quanto era triste aquela situação quando diz que era o único filho de uma mulher viúva. Você pode imaginar isso? Uma mulher viúva, triste demais. Aquela mulher já não tinha seu marido, seu esposo, não tinha outros filhos. Que calamidade, que notícia ruim, que fatalidade, a perda do seu filho. Mas sabe, a Bíblia é maravilhosa, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico maravilhado, porque todo aquele que se encontra com Jesus, a sua história é transformada. A Bíblia faz questão de deixar claro isso, que a partir do momento que aquela mulher com seu filho no caixão, com seu cortejo, e talvez uma família muito querida na cidade, porque uma multidão vai atrás deles, quando aquela multidão se encontra com Jesus, nós vamos ver na Bíblia que a sua história é transformada, a sua história é revolucionada. Porque todo aquele que se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Todo aquele que se encontra com a presença poderosa, gloriosa do Senhor, não volta para casa do mesmo jeito. Isso me lembra do texto do Evangelho de João, capítulo 9. E eu quero falar um pouco desta história também com vocês. Ali Jesus, a Bíblia diz que Jesus está passando numa cidade e ele vê um cego de nascença. E os seus discípulos perguntam para Jesus, está lá em João 9, quem que pecou para que este homem fosse cego? Porque naquela época acreditava-se que uma doença, uma enfermidade, uma deficiência física fosse resultado de algum pecado. E os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou para que este homem fosse cego? Foi ele mesmo ou seus pais? E aí Jesus falou o seguinte, não foi nem ele nem seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. E Jesus, ele cospe na terra, ele faz um lodo, e ele coloca aquele lodo nos olhos do cego, e ele pede para aquele cego ir se lavar no tanque de Siloé.
E ele faz isso, ele se lava, e quando ele termina de se lavar, ele começa a enxergar, ele começa a perceber que está vendo. E é uma alegria que enche o coração daquele homem, e as pessoas ao redor se admiram, e muitas pessoas falam, ele não é aquele homem que estava pedindo esmolas, agora ele está enxergando. E os fariseus, os religiosos, não se conformam com o que estava acontecendo, aquilo gera uma confusão, aquilo gera um alvoroço ali na cidade, e eles levam aquele homem para os líderes ali, eles questionam aquele homem: quem fez isso com você? Nos diga quem fez isso com você. A Bíblia diz que eles chegaram até a duvidar se ele era cego mesmo ou não, porque eles eram muito incrédulos. A verdade é que eles não admitiam os milagres que Jesus estava fazendo. Eu quero ler com você alguns versículos desta passagem. João 9,18 diz assim: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Então mandaram chamar os pais e lhes perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Versículo 22, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então eles estavam com medo, os pais. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E aí ele respondeu o seguinte: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Aquele homem tira onda com os religiosos. E é muito legal quando ele fala aqui: eu não sei muita coisa, eu não sei da história deste homem, eu não sei como ele fez, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus faz. Deus pega o cego e abre os olhos dele. Deus pega aquele sem esperança e transforma a sua história e dá uma esperança e um bom futuro, como diz Jeremias 29:11. Deus pega aquele falido e faz dele um homem de sucesso. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus pega o ferido, o angustiado, o depressivo, e transforma dele um agente de milagres, e faz dele um testemunho vivo de um Deus que liberta, de um Deus que abençoa, e faz dele um testemunho ambulante do Deus que alegra, e a alegria do Senhor que é maravilhosa, inexplicável. É isso que Deus faz. Talvez você possa dizer isso: eu não sei de muita coisa, mas eu sei que eu não tinha alegria longe de Deus e hoje eu tenho. Talvez você possa dizer isso: eu não sei de muita coisa, não sei direito te explicar o que Deus está fazendo dentro de mim, mas eu não tinha paz e hoje eu tenho. Eu não tinha muito propósito para a minha vida, hoje eu tenho em Jesus. Eu vivia angustiado, hoje eu sou feliz. Não é porque os problemas foram embora, mas porque o Deus que está acima de todos os problemas vive em mim. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Foi isso que aconteceu com aquela multidão. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chore. Jesus interrompe ousadamente o silêncio de um cortejo fúnebre para declarar uma palavra de esperança: não chore. Uma palavra de consolo: não chore.
Talvez pessoas estejam aqui essa noite com uma tristeza profunda. Talvez pessoas estejam aqui essa noite com um sentimento de morte, de que acabou na sua vida, aquele sonho, aquele desejo, aquele alvo, parece que não vai acontecer. Parece que as coisas mudaram de um jeito, tomaram um caminho que nunca mais vai ser da mesma coisa, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Talvez pessoas entraram aqui ou estão nos ouvindo esta noite que estejam sem esperança. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que Jesus está aqui. O Jesus que pode mudar a tua história está aqui. Está aqui. E aonde Jesus passa, tudo se faz novo. Aonde Jesus passa, tudo muda. Jesus te encontra aqui nessa noite. Amém? Jesus quebra o silêncio. Jesus fala, não chores. E além de falar não chores, Jesus para o caixão. Jesus entra naquela história. Jesus entra na vida daquela mulher, delicadamente, e diz, não chores. E ele para o caixão. E Jesus se vira para aquele jovem, para aquele menino, e ele diz o seguinte, jovem, eu te ordeno, levante-se. E aquele jovem se levantou. Aquele menino se sentou e começou a falar. Veja, eu aprendo com cada detalhe do que está escrito na Bíblia. Jesus delicadamente diz para a mulher, não chore. E talvez prosseguindo aquela atitude de amor, de consolo, ele imobiliza o que está acontecendo. Ele para o caixão e ele dá então uma palavra de vida. Não só de consolo, mas uma palavra que transforma a situação. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele se achega com carinho diante de nós, nos abraça, nos consola, nos recebe, nos conforta, paralisa o que está destruindo a nossa vida e dá uma palavra que transforma tudo. É isso que Jesus faz. Fez na minha vida, fez na sua vida. Pode fazer hoje na sua vida, se você desejar e precisar. E não é só Jesus, então, quem está quebrando o silêncio e falando. O próprio menino começa a falar. Eu não sei o que ele estava falando, nem sei se ele era muito falante antes de morrer, mas por algum motivo, acho que ele ficou com saudade de ter ficado quieto por umas horas, não sei. Ele começa a falar. E as pessoas ficam assustadas ao ouvir aquele que estava morto falando. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jesus, quando entra na história de alguém, ele faz falar aquele que estava morto. Eu não sei se você está entendendo, na sua vida, situações aonde você não tinha capacidade, situações aonde você não tinha esperança, não tinha como perspectiva de algo que pudesse acontecer, Deus pega e transforma isso de tal modo que você começa a ser um protagonista, que você começa a falar, que você começa a mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Deus nos levantou nesta terra, filhos e filhas, para falarmos do que Ele está fazendo. Vou continuar aqui. Todos começam a glorificar a Deus. E então, duas multidões se tornam uma. Duas multidões se tornam uma só. Aquela multidão triste, perdida, angustiada,
passa a se alegrar em Jesus, passa a glorificar a Deus, passa a ver um testemunho, um milagre, um poder de Deus agindo, e começa a se alegrar, e começa a celebrar a Deus, começa a viver milagres, igual a outra multidão estava vivendo, começa a sentir a presença de Jesus, como a outra multidão já estava sentindo, porque a multidão que tem a presença de Deus, essa é a que prevalece. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei de qual multidão você faz parte. Primeiramente eu quero falar com aquele que faz parte, aquela que faz parte da multidão do velório, da multidão da morte, da multidão da frustração. Se é você, você sabe que é você que eu estou falando. Talvez pessoas tenham feito parte hoje de uma multidão de derrota, de uma multidão de tristeza. Sabe, aquela multidão de pensamentos desesperadores, de angústia, de dor, de lamento. Mas a tristeza não pode permanecer diante da presença de Deus. Os lamentos, as frustrações, as limitações, os sonhos frustrados são transformados diante do poder de Deus. Se você entrou aqui pensando, não vou mais sonhar com isso, chega, já me decepcionei demais. Deus está falando para você, não acabou, você vai sonhar de novo, e dessa vez você vai mudar de multidão, vai vir para o meu lado, porque do meu lado aqui os sonhos acontecem, porque do meu lado aqui a alegria invade a alma, porque do meu lado aqui eu não sei o que é perder, eu não sei o que é ser limitado. Para Deus não há limites, para Deus não há limites. A palavra de Deus diz que para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Talvez você faça parte da multidão hoje ainda que se sente limitado, barrado, parece que a sua vida não anda, parece que não tem perspectiva. Talvez você entrou aqui desesperado, triste, talvez em silêncio, achando que Deus não fala mais, achando que Deus não sabe quem você é, Deus está em silêncio. Mentira. Nessa noite Deus está dizendo para você, como disse para aquela mulher, não chores, eu cheguei. Você não precisa sair daqui permanecendo nesta mesma multidão, porque Jesus está aqui, porque a multidão de filhos e filhas que vivem os milagres, que estão cheios da presença de Deus, está aqui e te encontra nesta noite, e a presença gloriosa de Deus transforma a tua história. Segunda multidão que eu quero dizer é para os filhos e filhas que têm vivido milagres, sonhos, sinais, prodígios, você que tem andado com alegria na presença de Deus. Essa palavra também é para mim e para você, porque a nossa vida com Deus precisa, diga precisa encontrar a multidão da tristeza. Jesus precisava entrar na cidade naquela hora. Deus tinha em sua soberania planejado este encontro, porque a verdade é que a multidão com Cristo sempre vai ser um instrumento nas mãos de Deus para se encontrar com aquele que precisa, com aquele que está com a vida arrebentada, com aquele que está chorando e está desesperado, frustrado, ferido. Então, receba de Deus esse propósito, essa vida, essa missão de se encontrar com quem precisa, de ser as mãos de Deus que abraçam, que cuidam, que para o caixão, que diz não chores. Deus quer te usar.
como um canal de bênçãos, aonde você vive, com as pessoas que trabalham com você, que moram com você, que convivem com você, que negociam, estudam perto de você. Jesus, talvez você olhe para o seu trabalho e diga: nossa, aqui só Jesus. Isso aqui, ó, essa pessoa, nossa, a pessoa não tem jeito. E aí Deus te diz o quê? Tem jeito sim. É só eu mesmo. E eu estou dentro de você, adivinha? Adivinha quem que aquela pessoa conhece, que é mais próxima de Jesus? Você. Você. Seja desafiado, desafiada esta noite e diga: Deus, eu faço questão de, como parte desta multidão cheia de alegria e de festa, levar todo mundo junto comigo. Onde eu passar vai ter que ter festa. Aonde eu passar vai ter que ter milagres. Aonde eu passar, a alegria vai ter que ir embora. Porque eu carrego a glória de Deus dentro da minha vida. Muitas vezes cristãos são agentes secretos, né? Isso é um 007 gospel. Ninguém nem sabe que você é crente, aonde você vive. Você está perdendo uma chance maravilhosa de ver Deus fazer milagres. Quando você dá uma palavra para alguém, quando você conversa, quando você escuta, quando você faz um convite, quando você se importa, quando você compartilha a palavra, quando você faz uma oração, isso muda a história da outra pessoa. Deus não nos chama para ficarmos sentados no banco da igreja. Aqui é um lugar maravilhoso, mas o verdadeiro evangelho nós vivemos lá fora, nos encontrando com quem precisa e sendo um agente de milagres na vida dessa pessoa. Amém? Meu irmão, eu quero orar com você. Minha palavra é essa noite, porque eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui essa noite que precisam demais trocar de multidão. Pessoas que não aguentam mais a tristeza que estão vivendo. Pessoas que não suportam mais o vazio de vida que estão vivendo. E Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui essa noite para se encontrar com você, que Ele te colocou para assistir essa palavra hoje aqui, porque Ele quer se encontrar com você. Então, decida, eu vou mudar de multidão. Corra para Jesus. Talvez você não tenha perspectiva, talvez você não saiba o que está acontecendo, talvez você tenha tantas perguntas e tantos questionamentos, mas em lugar nenhum você vai encontrar resposta, só em Jesus. Como dizia aquela música antiga que a gente cantava, a verdadeira alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Não tem em outra pessoa. Não é trocando de relacionamento em relacionamento que você vai ser feliz. Não é mudando de emprego, de empresa, de cidade que você vai ser feliz. Não é procurando em prazeres momentâneos que você vai ser feliz. A verdadeira alegria só tem aquele que conhece a Jesus. Talvez você tenha achado, tenha pensado, talvez a tua vida inteira, que é uma religião. Ir na igreja é uma religião. É um costume. Esse povo é atrasado. Não. Nós estamos falando de religião. Não é a religião que te salva e que me salva. É o nosso relacionamento com uma pessoa, Jesus.
palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós somos salvos. Somente Jesus. Somente Jesus. Talvez você esteja na igreja por tantos anos. Estou falando com a outra multidão agora. E você se acostumou com o que Deus faz aqui dentro. Você se acostumou com a agenda da igreja. E muitas vezes Deus quer parar você durante o dia e Ele não está conseguindo. Deus está tentando falar com você. Quando você entra no metrô, quando você se encontra com alguma pessoa no supermercado, Deus está tentando falar com você. Porque Ele não tem mais ninguém. Ele tem você. Eu, você. Deus nos tem. A forma de Ele se expressar para alguém nesta terra é através de nós. Mas muitas vezes a correria do dia nos ensurdece. Muitas vezes a nossa agenda bloqueia a agenda de Deus. E aquela pessoa vai voltar para sua casa e vai continuar triste. Aquela pessoa que trabalha com você, ela vai voltar para casa com o casamento destruído. Ela vai voltar para casa e não vai dormir aquela noite mais uma vez. Porque nós precisamos transbordar essa vida que está dentro de nós. Isso é muito sério, e é muito lindo, e é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Que você possa dizer para Deus essa noite: Senhor, muda a minha agenda, se precisar, quantas vezes precisar, com quem o Senhor quiser. Interrompa o meu dia, Senhor. Me ajude a te ouvir, a perceber o teu mover, a ser um instrumento na vida de outras pessoas. A verdade é que a gente quer que toda multidão triste se transforme em uma multidão de festa, em uma multidão cheia da presença de Deus. Talvez você fique pensando: poxa, por que essa pessoa que trabalha comigo, que é da igreja, me convidou tantas vezes para vir aqui? Por que essa pessoa fala tanto de Deus para mim? Por que essa pessoa faz tanta questão de eu conhecer este lugar? Sabe por quê? Porque não tem lugar melhor do que na presença de Deus. Porque não tem um destino melhor do que dizer e admitir: eu não consigo mais. Admita, você tentou várias coisas. Admita, você foi em tantos lugares, foi em tantas festas, mas nada mudou a tua vida. Só Jesus pode mudar a tua vida. Então, eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora, todos nós neste lugar, e a pensar em como está a sua vida. Primeiro me diz, que multidão você está? Que multidão você está? É muito simples e muito objetivo e muito prático. Se você está na multidão da derrota, da tristeza e da dor, demorou. Hoje é o dia de você sair deste lugar e ir para outra multidão, porque existe uma outra multidão que está vivendo o melhor de Deus nessa terra, que está vivendo os sonhos do Senhor, que está realmente desfrutando dos milagres, que está realmente tendo um propósito glorioso para a sua vida. Aqueles discípulos que seguiram Jesus, eles não tinham muitas coisas nesta terra, mas eles tinham o mais importante: a alegria, a salvação, a paz, a festa, a realização que só tem aquele que tem Jesus no coração. Eu quero fazer uma oração com você. Se você é essa pessoa que entrou aqui desesperado, triste, angustiada, ansiosa, deprimido, e você não aguenta mais, e você reconhece, não para mim, não para a igreja, mas para Deus, diante de Deus, você reconhece: Senhor, eu preciso, eu desejo que o Senhor pare o meu caixão, que o Senhor me dê uma palavra de vida e transforme a minha história. Eu preciso te conhecer, eu preciso receber o Senhor, eu preciso voltar a sonhar, eu preciso voltar a me alegrar, eu preciso. Se esse é você,
se essa é você, eu quero te convidar, você nem precisa levantar a mão, só levanta do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu quero orar por você hoje, e hoje a tua vida vai ser transformada. Levanta dessa cadeira, ninguém está te vendo, está todo mundo de olhos fechados, pede licença aí se tiver que passar na frente de alguém, mas vem aqui, não vá embora hoje à noite sem receber esse toque de Deus. Não vá embora hoje à noite sem se dar a chance de conhecer o que tem do outro lado, naquela multidão do outro lado. Não se limite, diga: Senhor, chega, é hoje, eu preciso, eu tomo esta decisão na minha vida, é hoje. Hoje eu não aguento mais esse vazio no meu coração, essa tristeza, essa dor, essa frustração. Eu não aguento mais, Deus, uma vida longe do Senhor. Eu quero convidar você que está no seu lugar a ficar de pé. E em primeiro lugar, aplaudir ao Senhor por essas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Nós agradecemos a Deus porque você entendeu a mensagem do Senhor essa noite. Porque Deus, Ele não invade o coração de ninguém. Ele faz um convite. Deus é cavalheiro. Ele diz: não chores. Se você abre o teu coração, Deus pode. Aí sim, Deus entra e Deus transforma. Se tem mais pessoas aí no seu lugar, aproveita, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. E sabe de uma coisa? Hoje começa um tempo novo na sua vida. Hoje começa um tempo novo na tua história. Hoje começa um tempo novo na tua casa, na tua família, no teu coração. A paz de Deus enche a tua vida. Pode vir, glória a Deus pela tua vida. A paz de Deus excede todo entendimento. E a partir de hoje Deus toca o teu coração e Deus fala com você. E Ele não é mais o Deus do fulano, do ciclano. Ele é o seu Deus. Ele é a tua experiência. Ele é real na tua vida, na tua história. Você pode levantar as mãos para este lugar, aqui para frente, abençoar a vida destas pessoas. Deus, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa aqui, Senhor, que reconhece que precisa de Ti, reconhece que não dá mais para caminhar nessa angústia, nessa tristeza, nessa dor, nessa frustração. Deus, em nome de Jesus, mesmo poder, o Espírito Santo de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscite esses corações, que traga de volta alegria, que todo espírito de morte nós repreendemos e ordenamos que saia em nome de Jesus Cristo. Toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, todo medo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Esta é uma noite de libertação, esta é uma noite de vida, esta é uma noite de transformação, Pai, em nome de Jesus Cristo. E tudo o que eles precisavam aqui era tomarem esta decisão. O Senhor está à espera deles, o Senhor os ama, o Senhor tem o melhor para a vida deles. Nós abençoamos como irmãos em Cristo, como família de Deus, a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está pertinho aqui nas primeiras fileiras, você pode vir aqui abraçar a vida de alguém que está aqui. Diga para essa pessoa: você é importante, Deus te ama, Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua história, Deus te conhece, Deus tem o melhor para você. Deus quer fazer algo novo, um tempo novo na sua vida, um tempo melhor, um tempo glorioso. Você nem imagina o que Deus vai fazer na tua história, você nem pode ter noção do que Deus está escrevendo e construindo na tua vida, no teu coração. O diabo perdeu a sua vida, o diabo perdeu a sua vida, o diabo perdeu a tua história. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.